Meus amados irmãos e irmãs, é com alegria que a Rede Século XXI tem apresentado a você essa série na qual nós estamos falando de uma realmente das experiências mais marcantes do cristianismo, nós podemos dizer, por causa da abrangência. Todas as diversas tradições, de algum modo, já foram tocadas por esta experiência, e eu chamo de experiência porque renovação carismática católica, mais do que uma entidade ou mais do que uma instituição, ela é uma graça. E essa graça tem tocado, de fato, todas as tradições cristãs, e nós queremos falar sobre isso. Temos falado sobre isso, já exibimos 4 especiais, falando da história da renovação carismática, como ela chega ao Brasil, né? E agora nós vamos fazer esta mesa redonda, retomando alguma coisa desse material que a gente exibiu para você, mas também falando da esperança, falando de nova evangelização, falando dos frutos do Espírito que nós queremos colher neste tempo e deixar também para as próximas gerações. Eu tenho aqui ao meu lado esses irmãos que viveram a renovação desde o seu início, a chegada ao Brasil, e estão aqui não somente como testemunha, mas edificando o reino hoje. Então é uma alegria, eu quero saudar o Padre Eduardo, Tácito Coutinho, mais conhecido como Tatá, e o Reinaldo Bezerra, que cada um pudesse dar a sua saudação também. Padre Eduardo, por favor. Louvado seja Deus por tudo que o Senhor tem feito, não é? É a mão de Deus. Jesus é o batizador. É Jesus que nos enche com o Espírito Santo. Uma sequência de graças à encarnação, à vinda de Jesus, a vida de Jesus com os ensinos dele, a morte, ressurreição e Pentecostes. Eu louvo e agradeço a Deus por esta sequência de graças. Aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas, pode acontecer com mais pessoas. Tatá, suas considerações, meu irmão. É uma alegria participar de uma mesa dessa com o Padre Eduardo, o Reinaldo, nós que vivenciamos o começo da renovação carismática que foi trazida ao Brasil pelo Padre Eduardo. Essa experiência de Deus na nossa vida, experiência de Deus na minha vida, que costumo dizer, mais do que qualquer outra coisa, deu um sentido à minha vida. E eu sou grato a Deus por essa experiência, por isso. Eu sei porque eu estou aqui, sei porque eu vivo, sei qual que é a razão da minha vida, porque experimentei o amor de Deus em meu coração. Eu dou graças a Deus por essa experiência na igreja e agradeço a Deus o Padre Eduardo ter sido o mediador disso para nós aqui no Brasil. Maravilha. Reinaldo, suas considerações para a gente iniciar essa nossa conversa. Também tenho muita alegria no coração de podermos estar aqui compartilhando com os nossos telespectadores alguns aspectos dessa graça, né? Fazer memória daquilo que Deus realiza no seu povo é uma maneira de manter acesa e adequada a identidade daquilo que Deus suscitou, né? Então, o que a gente quer fazer aqui hoje é isso. Olhando para trás, né, nos 50 anos de renovação no Brasil, trazemos para o presente na esperança de que aqui a gente aprenda para onde vamos caminhar, como vamos caminhar daqui para frente. É uma alegria poder estar com vocês também. O meu nome é Fernando Nascimento, eu sou aqui da Associação do Senhor Jesus e a minha alegria é imensa porque eu faço parte dessa nova geração, vamos colocar assim, da renovação, e estar aqui ao lado desses irmãos que até hoje edificam o reino, que têm sido fiéis, é uma alegria, é uma honra realmente, e eu bendigo a Deus por isso. Nós temos que começar porque é tanta coisa para a gente conversar que nós podemos enrolar, né? Mas eu queria que a gente começasse falando um pouco do contexto eclesial no qual surge a renovação carismática. E talvez a gente podia fazer uma pergunta, Reinaldo, eu vou trazer essa pergunta para você. Por que agora uma renovação carismática? Por que neste tempo uma renovação? Qual é o contexto no qual ela surge? E reitero, por quê nesse período? É interessantíssimo isso. Sempre que a gente vai estudar os aspectos eclesiais da renovação,
é importante perguntar-se, né, dentro dessa linha que você está fazendo, quais foram os propósitos de Deus ao suscitar, nesse tempo, uma expressão eclesial com tinturas pentecostais chamada renovação carismática, né? Tantos séculos, não houve na igreja, sim, experiências carismáticas, sim, mas com esse perfil, não, é novo. Então, por que será? Então, é bom a gente situar, né, dentro do nosso tempo, mas, em resumo, é o seguinte, nós atravessamos na nossa história diversas circunstâncias que nos foram distanciando do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se afastou da igreja, é promessa de Jesus que ele ia estar eternamente com a gente, e também nunca esteve dormindo, né, na igreja, mas nós estávamos pouco despertos para ele. Né? E por quê? Porque aconteceram uma série de coisas que contribuíram para que a nossa percepção a respeito do Espírito não progredisse como poderia, né? Assim, rapidamente, nós tivemos uma primeira comunidade, logo no século II, que foi muito carismática, né? Com um ex-sacerdote pagão que se converte, Montano. E essa comunidade, ela exercitava efusivamente os carismas, mas ela se tornou cismática com o tempo. Ela vai negar a autoridade hierárquica na vida da igreja e são atingidos assim os seus membros por um certo iluminismo de se deixar guiar diretamente pelo Espírito Santo sem passar pelo crivo do magistério da igreja, né? Então, o primeiro cisma na igreja, eles não são considerados heréticos, não há nenhuma heresia atribuída a eles, mas causaram pelo seu comportamento, a primeira cisão, né? A primeira ruptura com a igreja. E isso marcou pela história toda. Até quando surgiu a renovação, começa a surgir, alguns diziam, olha lá Montano, esse povo... Deixa eu contar um caso aqui, um caos. Você estava falando que isso surgiu na igreja. Eu lembro quando eu fui nomeado para o Escritório Nacional em Brasília. Que ano você lembra mais ou menos? 88, por aí, 89. E a CNBB ainda não tinha uma interlocução da renovação, que era o escritório, que era a interlocução da renovação, porque ela vai se organizar de maneira depois. Então nós fomos chamados, porque eu assinava pelo escritório, nós fomos chamados. Fui eu e a irmã Trindade, na CNBB, responder a um questionário de quem que éramos nós. E um padre, assessor da CNBB, me interrogou e falou assim, vocês são neomontanistas? Mas em 88, século II Montano, em 88 a igreja ainda está perguntando se nós somos montanistas. Uma colocação um pouco anacrônica, né? Mas isso, fora. Mas o isso, Eduardo tinha ideia que o senhor era montanista, não, né? Mas isso absurdo. configura bem, né, o que significou. Uma comunidade muito carismática e que depois dá esse problema e que marca a história. Então, o que acontece? Quando surgem outras expressões carismáticas, a igreja sempre vai falar, vamos com calma, vamos devagar, melhor não expandir isso aí, não difundir muito, né? Vamos. Então, tivemos os messalianistas, priscilianistas, seguidores de Joaquim de Fiore, né? Donatistas, e a igreja sempre, né, a partir daí, com cautela, que é muito bom para nós, né? Uma outra coisa é que Jesus Cristo era muito atacado no princípio do cristianismo, né? Haviam muitas heresias a respeito dele. E a igreja, então, se reúne para definir bem a pessoa humano-divina que é Jesus Cristo, né? Então, ela estabelece a cristologia, coisa magnífica da qual nós bebemos até hoje. Mas, né, não que ela tenha feito alguma coisa errada, fez o que precisava fazer. Era Jesus Cristo que estava sendo atacado. O Espírito Santo só tinha uma heresia contra ele. Poderiam ter também nos presenteado com uma correspondente pneumatologia. Quer dizer, fizeram muito bem o trabalho sobre Jesus Cristo, mas ficaram devendo, não aprofundaram a questão do conhecimento do Espírito Santo, né? Então, Jesus se torna muito conhecido e o Espírito vai ficando assim, vocês sabem a história, né? Para arrematar as orações na igreja, não se fala muito dele, não tinha literatura popular, não tinha catequese, evangelização específica para ele. Então, essa é uma outra coisa que nos ajuda a nos afastar. Uma, na sequência, é a teologia de Agostinho. Quando eu falo isso, muitas pessoas se arrepiam, né? Mas como Agostinho fez alguma coisa errada? De maneira absoluta.
fez de modo muito perfeito o que se propôs a fazer, que foi refletir sobre a natureza do Espírito Santo no seio da Santíssima Trindade. Né? Fez magnificamente. Também poderia nos ter brindado com uma reflexão sobre a pessoa do Espírito na sua ação, na economia da salvação. Né? Isso ele não fez, não era o propósito dele. Mas se ele tivesse feito, ele nos ajudado muito. Porque o que gera culto, o que gera devoção é a pessoa na sua ação, na história. Né? Não fez. E depois também, só para concluir essa primeira pergunta sua, para a gente entender o contexto, 1054, a igreja separa-se da igreja que viria a ser a igreja ortodoxa. E nós até então bebíamos da pneumatologia da igreja do Oriente. Então eles foram sempre mais festivos, icônicos sobre a pessoa do Espírito Santo, e a gente bebia deles, né? Quando se separa, isso aí é a teologia da igreja do Oriente. Então a gente também se ressentiu de não mais beber, não mais. Hoje se difunde tudo, né? Também essa teologia. Mas mais uma coisa para. E assim foram, daí para frente, muitos séculos, com o Espírito Santo ocupando um lugar assim, como se fosse uma coisa secundária, né? De culto. De fato, como eu já falei, não haviam cânticos populares, não havia literatura popular, haviam tratados, imensos tratados, temos muitos deles todos os séculos, mas tratados intratáveis para nós, pobres mortais. No Brasil, inclusive, a tradição portuguesa identificava o Espírito Santo como um santo, né? O divino. O divino, que ficou na religiosidade popular como a festa do divino, né? E então não havia literatura, cântico, na liturgia era um pouco referenciado ele. Então, num contexto assim, Deus começa, no final do século XIX, meados do século XIX, a suscitar na igreja, não só católica, nas outras denominações também, pessoas preocupadas com essa situação em que se encontrava a pessoa do Espírito Santo. Né? Então suscita Arnaldo Jansi, hoje santo, que funda uma congregação que vai difundir a pessoa do Espírito. Suscita Conchita Cabreira, no México, uma senhora, mãe de família, viúva, que vai escrever dezenas de obras sobre o Espírito Santo. Francesca Javier del Valle, espanhola, que escreve o Decenário do Espírito Santo. Marta Robin, né, que é mais conhecida dos nossos tempos, uma mística também carismática. Todo mundo falando de uma nova experiência do Espírito. Isso, todo mundo. E também teólogos, né? Alguns teólogos da França, especialmente da Alemanha, começam a se preocupar e a voltar a refletir sobre carismas, por exemplo. Só para contextualizar, o Padre Eduardo vem sendo, nesses últimos 2 anos, muito tocado por uma dessas místicas que nessa época, nesse período, falavam de nova experiência, que é a italiana Luisa Picarretta, né? Que se você começa a ver os escritos, aquilo que ela fala, o Padre Eduardo pode falar disso melhor do que eu, a respeito da divina vontade, mas ela fala de uma nova santidade, não é, Padre Eduardo? Uma nova santidade através... Fala um pouquinho disso, Padre, acho que é importante. Houve 3 vias, a criação, e tudo foi existido, tudo foi criado. E depois a redenção, mas a terceira é a santificação. É algo que Deus vai fazer através do santificador. E principalmente quando nós nos entregamos a Deus, é possível que o Divino Espírito Santo ilumine nosso espírito, a nossa inteligência para saber a vontade de Deus, a nossa vontade, a nossa memória. É possível ser movidos por Deus, santificados por Deus. Exato. Porque Deus quer um tempo de grande santificação. É algo que Ele vai fazer. Sem dúvida. Eu acho interessante isso, porque até hoje, Reinaldo, nós, carismáticos, aqui, olharmos para esses... Porque esse é o contexto no qual a gente surge. Se a gente não bebe dali... Sim. A história fica interrompida. Fica interrompida. Precisa entender por que Deus suscitou nessa hora, né? Exatamente. Então nesse contexto aí, que Deus faz, inspira muitas pessoas, muitos místicos, né? Místicas, e inclusive
também nas igrejas evangélicas, protestantes. Exato. Mas Deus suscita uma mulher chamada Helena Guerra, né, finalzinho do século XIX. Qual é a né? diferença da Helena para os demais que a gente pontua ela de modo especial, Reinaldo? Isso, muitos se perguntam, né? A renovação está fazendo um devocionismo com a Importante a com gente pessoa. ressaltar isso. Não. Qual é o profetismo dela que precisa ser tomado em consideração? É que dela, Deus se serve para falar com a hierarquia. Não é você fundar uma congregação, escrever um livro lá, não. Agora, ela é usada para dialogar com o magistério da igreja, com o Papa, com Leão XIII. Que não é algo, né, Tata? Não é algo incomum, né? Não. Catarina de Sena fez isso. São raros. Deus gosta de usar mulheres para falar com o Papa. Sim, porque as mulheres sempre não é falam. verdade? As mulheres sempre são a voz de consciência dos homens, vamos dizer assim. É isso mesmo. É isso mesmo. E então, Deus se serve dela para fazer isso, falar com a hierarquia, que é quem decide, que é Sim, quem claro, é o homem que direciona, decide. né? Então, ela vai, nesse contexto, começa a estabelecer uma correspondência epistolar com Leão XIII, escreve 13 cartas e vai revelando as suas experiências, né? Ela tinha as experiências místicas particulares, reconhecidas pela igreja, tanto que a beatificaram, e falava para o padre da preocupação dela de que nós devíamos resgatar o papel que era de direito do Espírito Santo na igreja, né? Então ela consegue dele um breve, um primeiro documento, 1895, em que ele convida todos os bispos a se dedicar a fazer a novena do Espírito Santo, né? Que era uma reclamação que Jesus fazia para ela nas suas visões místicas. É com esse breve, então, que fica instituída a novena. Não, Não, ela vai ele ser só- instituída com a Adelino e Ludmunus. Ah, ok. Ela tem um breve, depois... Então, no ano seguinte, o pessoal, alguns, né, realizam a novena que ele pediu. Ela reclama, né, que eles não fizeram direito. Então, daí ela volta a falar, santidade, o senhor precisa tomar uma medida mais enérgica. Porque alguns fizeram e não voltaram a fazer esse ano, acharam que era só para aquele ano. Agora, 1896, não fizeram. E outros nem fizeram mesmo, né? Uns fizeram, não repetiram. Então, o senhor precisa tomar uma medida mais enérgica. Então, ele escreve, em 1897, a primeira encíclica sobre o Espírito Santo. A primeira encíclica sobre o Espírito Santo em... 1897. Isso, eu acho que isso mostra, Mostra né? o contexto. O contexto. 9 de maio de 1897, ele decreta exaura essa encíclica, 19 séculos para a gente ter uma encíclica do Espírito Santo. Exato. E nela, então, ele convoca os escritores, os teólogos a se debruçar sobre a pessoa do Espírito Santo para torná-la de uma maneira mais popular para o entendimento do povo, né? E aí, entre as coisas que ele toma, lá no final, ele fala, decretamos que a partir desta data, em todas as matrizes e, se possível, nas capelas, realizes, por ocasião do Pentecostes, uma novena de preparação para a festa, né? Aí ele fala das indulgências que tem. Então, ela é a única novena litúrgico oficial da igreja, é a única. As outras são devocionais e, como o próprio Jesus inspirava a Helena, são ótimas, são boas, mas essa é da obrigação. Então, a gente fala com o povo, né? Se você na sua diocese não tem a novena, converse com o seu vigário, com o seu pároco, se ofereça para ajudar a organizar. Tem centenas de novenas escritas, né? Leão XIII não escrevia uma novena, nem Helena Guerra, tem novenas dela também. Mas não é uma novena, é uma novena que celebre, não importa qual. Então, ajude a organizar isso, que é um modo de difundir a cultura de Pentecostes, né? Que vem coroar o trabalho de Helena Guerra ao conseguir isso do Papa. E, na sequência, ela consegue que o Papa também comece o século novo, na missa de consagração do século XX, que ele consagre o mundo ao Espírito Santo. Isso é uma parte fundamental.
Isso aí. Nós temos... E a gente vai ver o que acontece, então, no século. A partir daí começa. A encíclica promove essa consciência do Espírito Santo, o século começa, pulando um pouco, você vai ter o Papa Pio XII com a Missis Corporis, que abre uma janela sobre o Espírito Santo, sem falar da reforma litúrgica dada pelo Papa Pio X, que também possibilita uma ação, uma consciência maior do Espírito Santo, e vai se preparando através dos movimentos que são a expressão carismática da igreja, os movimentos de renovação litúrgica, renovação bíblica, renovação... Funda-se o Instituto Bíblico de Roma. Instituto Bíblico de Roma. A gente tem ideia que era proibido ler a Sagrada Escritura. Aí começa todos esses grandes teólogos, Lubac e companhia Cheny, começam a refletir sobre uma nova teologia, e aí vai explodir o quê? Em João 23, com a convocação do Concílio Vaticano II, pedindo que se realize um novo Pentecostes, né? Então, aquela oração inicial de Helena Guerra, a insistência dela, consagração do século ao Espírito Santo, vai gerar aquilo que é a nossa raiz de renovação, que é o Concílio Vaticano II, que é a grande ação renovadora do Espírito na Igreja moderna. Excelente. Preparando a Igreja para o século XXI. Eu li esses dias um texto de um desses teólogos mais recentes, falando exatamente isso, que a graça que veio no Concílio Vaticano II, na realidade, é a preparação para nós enfrentarmos um século inusitado, que é esse século XXI que nós estamos. Verdade. E a renovação seria preparação para isso. Exatamente. Quando a gente contextualiza tudo isso, o Reinaldo fez uma tomada aqui, a gente foi fazendo essa leitura. É um personagem histórico que estava aí desde o começo, então. A gente foi fazendo essa leitura. É muito interessante, porque aí é uma pergunta que se faz, né? É uma pergunta que normalmente se coloca. A renovação carismática católica, ela é um fruto do movimento pentecostal ou ela é católica, como se fosse uma coisa em oposição com a outra? Eu penso que o Reinaldo pode, inclusive, ter uma visão mais precisa. Mas eu vejo que a renovação carismática ela é fruto do Concílio Vaticano II. Nós bebemos na realidade protestante, na realidade pentecostal, porque, como o próprio Reinaldo nos lembrou, a primeira encíclica a respeito do Espírito Santo vai sair só 19 séculos depois. E nós não tínhamos experiência quase nenhuma sobre essas coisas, e o pentecostalismo já possuía. Então, quando nós começamos a renovação, o Padre Eduardo traz a experiência para cá, aonde que nós íamos beber, aonde que os americanos também beberam? Na experiência dos pentecostais clássicos da Rua Azusa. Exato. Mas a raiz de renovação, essa experiência do Espírito, ela brota da possibilidade do Concílio Vaticano II. Para mim, a renovação carismática é genuinamente católica, embora no começo a gente tenha bebido um tanto quanto da experiência pentecostal. Eu vejo assim, não sei como você vê, Reinaldo. Sem dúvida. São João Paulo II, inclusive em 98, ano do Espírito Santo, num grande congresso que nós tivemos lá em Roma, ele deixou bem claro isso. A renovação carismática católica, quer dizer, enquanto movimento, né? Enquanto expressão eclesial de hoje, é fruto do Concílio Vaticano II. Né? O que não despreza que tivemos outras experiências antes de Concílio Vaticano II. Né? Até, por exemplo, Fernando, rapidamente, alguns setores do pentecostalismo hoje, não católico, alguns consideram, né, grandes pastores, consideram de fato o início do pentecostalismo com a oração de Leão XIII. De Leão XIII, porque nesse dia, do outro lado do mundo, numa igreja no Kansas, né, o pastor Charles Fox Parham, uma mulher ora em línguas, Inês Osman. Então, no centenário deles, que eles consideram, tem também uma briga, né? Se começou com Parham, se começou com Seymour, que eles falam William Seymour, né? Seymour. Aí tem algumas... 1901 ou 1906. Aí, alguns hoje... Eu fui no centenário, em 2006, em Los Angeles, e o que apresentou o evento, Jack Hayford, um pastor conhecidíssimo no mundo, inclusive no Brasil, né? Tem obras, tem cânticos, ele lança um livro e nesse livro ele fundamenta essa ideia. O pentecostalismo começou de fato na Igreja Católica.
Maravilha. Nós não nos abrimos a ela logo de imediato, porque tínhamos muitas barreiras. Sim. E eles foram se abrindo mais rápido. Eu vou ter que interromper, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.